Eu gostaria que você pudesse chegar no texto de Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Eu quero apenas mencionar esse texto, eu não vou fazer a exposição do texto, vai ficar para um outro momento, mas eu quero apenas aqui me concentrar no conceito do Evangelho em nos produzir vida, e agora o mesmo Evangelho produz fruto e crescimento. Então eu quero hoje à noite introduzir esse conceito da vida do discípulo, do discipulado, na compreensão do apóstolo Paulo, a partir da sua oração, aqui no capítulo 1 de Colossenses, pensando então nesse Evangelho que chegou até nós, que gerou vida em nós, mas esse mesmo Evangelho não só gerou vida, mas ele continua, ele mesmo dinâmico e poderoso, produzindo frutos e produzindo crescimento na vida do discípulo. Então, leiamos aqui os versos 3 em diante, até o verso 10, eu quero ler com os irmãos, para deixar você dentro desse ambiente histórico. Ano passado, trabalhamos bastante Atos, paramos no capítulo 15, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e vocês lembram que a atividade do apóstolo Paulo, no avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho, de cidade em cidade, chegou também aqui em Colossos. E o que aconteceu? Paulo, escrevendo esta carta àqueles irmãos que ele nem conhecia, ele escreve assim, verso 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo mundo. Esse Evangelho que chegou até os colossenses, mas também chegou a todo mundo, está fazendo o que, irmãos? Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de quê, irmãos? De pleno conhecimento da sua, em toda sabedoria e entendimento. Para que isso? Para que conhecimento? Para que discernimento? Para que essa sabedoria? Verso 10, vamos ler juntos? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos continuar? Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que texto fantástico, que oração belíssima. Claramente nós percebemos aqui, irmãos, o que o Evangelho faz na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, até mesmo de uma criança, de 2 anos, de 3 anos,
de 4 anos, crianças que ouvem esse evangelho, essa semente do evangelho que chega também no coração dessas crianças, na sua mais tenra idade. Por isso que nós ministramos às crianças durante a semana, porque o evangelho tem poder, ao cair nos seus corações, de germinar e de trazer vida, fruto e crescimento. Por isso, no entendimento do apóstolo Paulo, esse evangelho que está crescendo, lembre da perspectiva de Atos ainda, tá? Nós queremos, irmãos, pensar sobre essa realidade da minha e da sua vida como discípulo de Jesus. O que prova que você é um discípulo de Jesus? O que prova que você é um discípulo de Jesus? O que prova que você tem nova vida? O que prova que há frutos do evangelho na sua vida? Qual é a evidência palpável? Qual é a evidência no seu dia a dia? Não é a evidência de estar hoje aqui no culto. Estar no culto de adoração não quer dizer que você é um discípulo. Orar durante a semana, fazer os seus compromissos de piedade, também não quer dizer que você é um discípulo de Jesus. Ter o seu momento de devoção da palavra, mesmo que seja diariamente, também não significa que você é um discípulo de Jesus. Fazer atos de caridade, de bondade, estritamente falando, esses atos por si só, também não evidencia que você é um seguidor de Jesus. Você pode fazer esses atos por vários outros motivos que não Jesus. Senão você olha ao lado e veja quantas religiões praticam coisas boas até mais do que nós. Fazem mais atos de bondade do que nós. Quantos que desfizeram dos seus bens, quantos que abriram mão da sua riqueza e decidiram viver uma vida simples, eu vou dizer até mais, pobres, sem ter casa, sem ter o que comer, mendigando o dia, mas nem por isso, estritamente falando, é um discípulo de Jesus. Mas pastor, se essas coisas que são tão admiradas, não provam que alguém é um discípulo de Jesus, o que é que prova que é um discípulo de Jesus? E nós vamos aprender isso na nossa caminhada aqui aos domingos. Nós vamos entender que frutos é esse de boas obras que o Evangelho produz. Que conhecimento profundo é esse que eu e você precisamos nos esmerar, e através desse conhecimento, e um conhecimento não só teórico, mas prático também, define que eu sou um seguidor e um discípulo de Jesus. Um dos termos mais conhecidos por todos nós é a expressão cristão. Só que a palavra, ou o título cristão, o nome cristão, ele ocorre 2 vezes no livro de Atos e uma terceira vez na carta de 1 Pedro. Então, o termo que mais nos identifica na caminhada com Cristo, embora cristão tenha a ver com relacionamento com Cristo, mas o termo mais usado no livro de Atos, nas cartas pastorais, mas também com maior força nos evangelhos, é discípulo. Porque discípulo inclui um mestre e um seguidor sem vontade própria, sem sabedoria própria. É alguém que é sempre aprendiz, que sempre está submisso a alguém. Portanto, isso tem a ver com toda a nossa vida. Até morrermos, nós vamos aprender a seguir a Jesus. E o que define que somos seguidores de Jesus, de fato, e discípulos de Jesus, é o nosso caráter. Se temos um caráter como o caráter de Cristo, Jesus. E nós devemos, irmãos, ter uma visão bem abrangente disso. Ser discípulo não reduz estar no culto. Ser discípulo não reduz trabalhos espirituais. É muito mais do que isso. Tem a ver com o ser. Tem a ver com o ser.
E eu quero trabalhar um pouquinho esse significado da vida e o entendimento da morte. Então eu quero introduzir essa ideia do discipulado e ser discípulo, trabalhando o conceito do significado da vida e da morte. O que somos aqui? Como é que eu me vejo tentando ganhar significado? Como é que nós, como humanos, tentamos inclusive dar significado para a morte? Qual é a relação do ser discípulo de Jesus com o assunto morte? Tem um texto muito conhecido, o Senhor Jesus, numa conversa, no capítulo 12, ele diz assim, ele está já de caminhada para Jerusalém, e o seu sentido é a morte, seu momento de ser entregue. Ele disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz. Uma semente, sem ela ser colocada na terra e germinar, ela é puramente uma semente. Ela permanece sendo uma semente. Mas para que haja frutos, mas para que haja produtividade, para que haja significado profundo e real na vida, Jesus Cristo está dizendo que é necessário morrer. Eu preciso morrer. A minha hora já chegou. Ele trabalha a ideia de hora. Não chegou ainda a minha hora, capítulo 2, quando ele vai fazer o milagre, transformação de água em vinho. Mulher, não chegou ainda a minha hora. E várias vezes ele trabalha essa ideia de minha hora, que ele está falando exatamente do momento em que ele seria entregue na cruz, momento que ele seria de fato oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Se ele não morresse, nada disso que você sabe do cristianismo existiria. Se Jesus não tivesse morrido, a história humana, a humanidade ainda estaria em trevas. Você não tem a ideia de como estaria a nossa vida hoje, se Cristo Jesus não tivesse morrido. A semente precisa morrer, senão ela não pode germinar, ou seja, no processo de germinação, ela não pode crescer, ela não pode dar frutos. Essa é uma analogia muito interessante, irmãos, para a vida do discípulo. O significado da nossa vida envolve uma semente que caiu no nosso coração, que foi compreendida pela nossa mente, que foi envolvida pelas emoções. Quando eu falo coração, eu estou falando do comprometimento, e que ganhou manifestações externas a partir do nosso falar, do nosso agir, daquilo que as nossas mãos fazem, daquilo que os nossos pés fazem. Fé cristã, compreensão de ser discípulo, envolve essas dimensões que nós, por sermos humanos, à imagem de Cristo, à imagem de Deus, temos: intelecto, emoções e vontade. Portanto, essa semente que é o Evangelho, ela cresce, ela toma de conta de tudo, e ela deseja produzir frutos, ela deseja crescer em nós. Então essa é a compreensão. Surge a pergunta, nesse dilema da vida, nessa compreensão de imitar Jesus, da mesma forma que uma semente tem que morrer para que ela nasça e produza e dê frutos, essa analogia também ela é aplicada à vida do cristão. Para que ele viva, ele tem que morrer. Para que haja significado, ele tem que morrer. E Jesus aqui nos coloca diante de uma realidade
que muitos de nós ainda não aceitamos, até compreendemos, mas não aceitamos. Como é que as pessoas hoje encontram o significado da vida na Terra? Para um pouquinho aí e pense, você, de que forma você tem procurado dar significado à sua vida hoje? Essa semana, o que deu significado? O que deu significado à sua existência essa semana? O quê? Pensou? Respondeu? O que dá significado a você? Algumas pessoas ganham significado a partir daquilo que possuem. Ah, eu me achei, porque essa semana eu possuí aquilo que eu tanto queria. Algumas pessoas ganham significado nos relacionamentos. Ah, eu achei a pessoa, eu achei um verdadeiro amigo, eu achei uma varoa, um varão, eu achei uma namorada, um namorado, eu achei enfim, a minha casa, a minha família, eu achei a comunidade de crente, uma igreja que eu possa crescer junto. Tem muitas pessoas que ganham significado através exatamente dos relacionamentos. Outras pessoas ganham significado a partir daquilo que ela se torna, o seu crescimento, o seu processo de crescimento, criança, sua adolescência, transição aí para adolescência, puberdade, então o fato de se tornar um homem, uma mulher, a partir então da puberdade, seus 13, 15 anos, 18 anos, com mais firmeza, então agora sim, eu me entendo como gente, eu tenho um significado agora. Outros, quando constituem uma família, outros quando recebem a conquista de uma diplomação, de um curso, de uma formação educacional superior, um trabalho. E a gente poderia aqui estar mencionando várias dessas coisas que fazem parte da nossa existência e que nós estamos tentando encontrar significado para a vida a partir delas, E como é que eu posso explicar a morte? Porque, embora eu esteja procurando significado para viver, de vez em quando eu sou lembrado que eu vou morrer. Tem gente que não gosta de lembrar disso. Provérbios do Eclesiastes já dizia que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festas, porque lá o homem vê o seu fim. A Bíblia recomenda, isso é didático, lembre-se, você vai morrer, você não tem o tempo todo que você acha que tem para fazer as coisas aqui. Talvez não vai ter tempo para dizer aquilo que você gostaria de dizer a alguém, enquanto ele está vivo aqui. Geralmente isso se fala nos velórios. Poxa, eu queria ter dito isso para fulano. Queria ter estado mais perto, eu queria ter feito aquilo outro. Então é didático sim, ligar o entendimento da vida com a possibilidade sim da morte. Mas, se o significado da vida, de uma forma sincrônica, envolve o ser, eu sou um ser humano, criado à imagem de Deus, eu existo, eu sou diferente das coisas, eu sou diferente dos objetos que aqui estão, eu sou diferente dos animais, você é diferente do cachorrinho que você cria lá na sua casa, viu? É um cachorrinho, um animal, você é um ser humano. Então o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, ele é distinto de tudo mais. A Bíblia o coloca como a coroa da criação, algo importante na criação de Deus. Alguns vão tentar encontrar significado em tornar-se, falei sobre isso, em pertencer, os vínculos, a comunidade completa, o significado de ter um lar, o significado de realizar realizações pessoais, vocação, posição, trabalho, o significado de possuir, ser rico, valorizar bens e o consumismo. Alguns, além de olhar tudo isso ao mesmo tempo, vão tentar encontrar significado olhando a sua história de vida. Quem eu sou? Eu sou filho de José e Maria. Tá, mas quem é José e Maria? Não, é da família tal.
tem essa história em tal cidade, lá os meus pais eram conhecidos assim. De vez em quando a gente escuta pessoas falar assim, não é? Lá todo mundo conhece a história dos meus pais, dos meus avós, consegue ir até os bisavós, e essa pessoa ela consegue se encontrar e ter significado a partir da sua história de vida, quem ele é como indivíduo, onde é que ele está inserido nos seus relacionamentos familiares, incluindo até mesmo a história de um povo, né, um nacionalismo que está sendo aí uma tentativa de resgatar, né, sou brasileiro, né, então a nossa nacionalidade, nossa raça, né, eu sou baiano, né, baiano em todo lugar que anda é massacrado, né, inclusive entre os próprios crentes, né, na sala de aula lá tinha vários lá, e o baiano, ei baiano, aí tem alguém que fica sempre imitando um cara que foi na televisão aí, né, e passou essa ideia de que baiano é devagar, é preguiçoso, não é? Então, tem gente que não quer se identificar com ser baiano. Eu não tenho problema, né, sou baiano mesmo, não tenho problema em relação a isso, mas tem pessoas que têm dificuldade de se achar insignificado a partir do seu contexto de identificação maior, e muitos nem sabem falar sobre esse assunto, a história cósmica. Onde é que eu estou inserido no começo e no fim desse negócio todo que existe aqui chamado universo? Como é que eu encontro significado? Tem um vídeo muito interessante no YouTube, né, que tem uma pessoa deitada, e a câmera sai, né, de onde ela está, do seu olhar, e sai se afastando da Terra, inclusive saindo da nossa galáxia e entrando em outros mundos. Depois ele faz o efeito do zoom novamente, e entra no olho, né, e vai identificar células e tal, mostrando uma certa analogia do que está aqui dentro com aquilo que está lá fora, o universo. Quem é esse que começou? Quem é esse que está mantendo a história humana, inclusive a minha? Quem determinou que eu existisse hoje, que morasse aqui nesse país chamado Brasil, entre as décadas de 70 até os dias recentes? Quem decidiu que eu moraria aqui no Brasil, ali na cidadezinha do interior de Casa Nova, nas Caraíbas dos Bragas? Quem decidiu isso? Quem decidiu quem seriam os meus pais? Quem decidiu que eu teria os meus irmãos? Quem decidiu isso? Tem alguém que está controlando esse negócio? Então, o significado da vida também compreende essa extensão maior de quem eu sou na história cósmica. Muito interessante isso. Irmãos, a partir disso, eu quero simplesmente destacar que o discípulo de Jesus Cristo, que entendeu Cristo Jesus como sendo a boa notícia, o evangelho de transformação, ele agora se define a partir dele, a partir desse encontro com a pessoa de Cristo Jesus. Nós não estamos falando aqui de uma religião, nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, uma pessoa santa, perfeita, o Filho de Deus, que se identificou com a nossa miséria, com o nosso pecado, que teve compaixão de nós, que sabia que o nosso grande problema é esse pecado, essa tal dessa morte, porque Romanos, Paulo já dizia que o salário do pecado é a morte. Eu e você temos problema com esse trem chamado pecado, e todos nós temos problema também com esse negócio chamado morte. E Jesus Cristo veio para se identificar com a nossa miséria e resolver esses dois grandes problemas: o problema do pecado e o problema da morte. Portanto, a resposta certa que nós precisamos dar como discípulos de Jesus, de que nós estamos aqui para vivenciar uma nova realidade e um novo significado. Embora o homem moderno procure achar significado nas coisas que fazem, no seu crescimento, nos seus estudos, nos seus cursos, nos seus diplomas, nas suas posições de trabalho, embora o homem
desejo significado a partir das suas posses. Não, quando eu tiver isso, aí sim, eu luto por aquilo, aí sim eu vou ser feliz. E o homem, ele anda assim, nessa transição de motivos. Quando eu tiver uma família, quando eu tiver uma pessoa, um amigo, quando eu tiver... Você pode estar projetando a sua vida, inclusive, em crescimento e tentando se encontrar. Olha, meu amigo, olha, irmão em Cristo, irmã, nós estamos em Cristo. As cartas que Paulo escreve aos Efésios, aos Gálatas, Tessalonicenses, né? As cartas pastorais que Paulo escreve, todas essas cartas aqui, a partir do Novo Testamento, nós vamos estudar de modo mais sintético e geral esse ano, a partir então dessa dinâmica do apóstolo Paulo. Ao passar por essas cidades, ele prega o evangelho, de cidade em cidade ele prega o evangelho. O que acontece nessas cidades? Homens e mulheres creem no Cristo, eles ganham um novo significado para a vida. Muitos deles estavam perdidos, a religião deles não fazia mais sentido, a prática pessoal deles de sucesso não fazia mais sentido, a entrega deles a uma vida promíscua e imoral não fazia mais sentido, mas o evangelho chegou e fez sentido para eles. E o evangelho, quando chegou na vida desses homens e mulheres, cresceu e começou a dar frutos. É isso que o texto diz aqui de Colossenses capítulo 1, de 5 a 10. A vida em Cristo, irmãos, agora é diferente. Aquela pessoa deformada pelo pecado, aquele ser que tem os seus pensamentos sempre reprovados por Deus, aquele ser que não consegue se relacionar com as pessoas porque sempre produz o mal, através da sua fala não consegue falar aquilo que edifica, os nossos anseios internos, sempre com aquela luta interna que Paulo descreve muito lá em Romanos capítulo 7, o que eu quero fazer eu não faço. Essa luta interna, ela vai ser resolvida a partir do momento em que em Cristo nós somos chamados a uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura, nova criação. Algo novo começa a surgir, uma força interna, uma dinâmica interna começa a atuar em nós e nos fazer agora ao alvo de sermos em caráter semelhantes a Cristo Jesus. Em Cristo nós ganhamos uma nova identidade. Em Cristo nós temos inclusive uma nova comunidade. Tem pessoas que querem ganhar significado em pertencer a um grupo de pessoas, em pertencer a uma família. Pois é, em Cristo nós ganhamos uma igreja, uma comunidade, ao qual nós podemos chamar uns aos outros de irmão. Meu irmão, minha irmã, não é assim? Somos irmãos, como diz a irmã Pierina, que veio da África, nós não somos, alguém disse para ela, nós não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos em Cristo. Ela corrigiu, não, nós somos irmãos de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Podemos tratar uns aos outros como irmãos, e viver essa nova comunidade, viver esse novo comportamento, porque é na comunidade onde acontece o crescimento. É comprovado que as pessoas que decidem viver o isolamento, que decidem viver nas suas casas sozinhas, que não investe tempo na comunicação com pessoas, em viver e crescer junto com pessoas, são pessoas infelizes. As pessoas mais infelizes são aquelas que vivem o isolamento, porque o maior centro de contemplação, de crescimento e vitalidade da vida tem a ver com os relacionamentos. E se você tem dificuldade com os relacionamentos, o Evangelho te ensina a relacionar, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sede longânime e paciente uns com os outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, aconselhai-vos uns aos outros, e tantos uns aos outros que a Bíblia encoraja a gente a experimentar nesse ambiente aqui, uma comunidade terapêutica, onde há cura. Tiago diz
que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Tem gente doente dentro da comunidade da igreja, com suas mágoas, ressentimentos, porque não sabe lidar com o próximo. Gente doente da alma, e doente física também, porque essas doenças da alma se transformam em doenças físicas. E na igreja nós experimentamos o tratamento de Deus, viu o evangelho e a vida uns dos outros, porque aqui é uma família, e através de Cristo, ganhamos uma nova identidade, ganhamos uma nova família, ganhamos um lar, que ao mesmo tempo que é aqui, também não é plenamente. O céu já está aqui, a partir da presença do Espírito Santo em nós, mas plenamente Cristo virá e trará nova todas as coisas. Temos a promessa de uma terra, irmãos, de um céu, de habitação com Deus. Você precisa de que significado mais? Discípulo de Jesus. Por que andar buscando aí fora? O Evangelho responde para você. A sua busca de significado tem resposta no Evangelho. Em Cristo você tem todos os presentes, todas as bênçãos que o mundo pode contemplar. Paulo já dizia lá em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós já somos abençoados. Você quer mais do quê? E por que você quer o que você quer? Para quê? Tem conexão com o Evangelho? Tem conexão com o significado com o Evangelho? Em Cristo nós também temos uma nova visão de posse. Por que eu tenho as coisas? Quem é o dono de tudo? A Bíblia claramente, lá em Jó, em Salmo, vários textos vai dizer, Deus vai dizer, tudo é meu. Esse mundo não é do diabo, esse mundo é um mundo de Deus, que foi deformado pelo pecado e que tem Satanás atuando com o seu sistema para enganar as pessoas, mas esse mundo é o mundo de Deus, tudo é dele, tudo, inclusive nós, inclusive o que você tem, a sua casa, o seu trabalho, o seu dinheiro, suas cabeças de bode que você tem lá, viu, Joseval? Tudo é dele, sua carteira é dele, tudo é dele. Em Cristo nós temos significado diferente para lidar, inclusive, com o danado do dinheiro. Você concorda que é danado o dinheiro? Não, a Bíblia não trata o dinheiro como coisa ruim. A Bíblia vai dizer que o problema não é o dinheiro, ou é? Não, o problema é o quê? É o amor. E nessa cobiça, você abre mão de todos os princípios de Deus, de família, de valores, para os ter, esses dinheiros. Você ganha uma nova história cósmica. Faz sentido agora, porque o mesmo Deus que criou todas as coisas, em Gênesis 1, é aquele que nos criou e nos chamou para sermos de Cristo, e aponta uma história que terá o seu fim, seu fim glorioso, uma história onde nos incluímos na humanidade, onde nós encontramos a nossa própria história pessoal, nossa biografia, quem você é. Um novo significado para a vida, irmãos. Você, como discípulo de Jesus, tem desenvolvido o seu ser a partir desses significados? Todos eles ao mesmo tempo, mas centrado na pessoa de Jesus, que é o seu mestre. Você submisso a Ele. Você debaixo dos ensinamentos dEle. Aí você ganha identidade, sua busca por posse, sua busca por progresso, crescimento,
por lá, por uma terra, por tudo que você procura aqui, o Evangelho já oferecendo te deu, pela fé. E o novo significado da morte? Aqui mais rapidamente, a morte em Cristo. A entrada para a vida é pela morte. E aqui nós encontramos esse grande paradoxo da fé cristã. Como é que a entrada para a vida é pela morte? Como é que eu vou ter a experiência de uma vida real, mas essa porta de entrada para a vida real e verdadeira é a morte? Como é esse negócio? Ver a morte como não o fim da vida, mas como a entrada para a vida. É assim que você vê? A morte é o fim da vida humana. O Evangelho diz que é isso mesmo? Como é que o Evangelho ajuda a gente a tratar essas questões? E aí, o que vai acontecer depois da morte? E esse que morreu está onde? Essa pessoa que eu amo, que agora foi tirada de casa, onde é que ela está? As religiões tentam explicar. Como é que eu posso falar com ela? Como é que eu posso saber que ela está bem? O que eu preciso fazer do lado de cá para garantir que ela está bem? O que as pessoas, de modo geral, fazem? Para ter certeza que elas estão na luz, a gente precisa fazer algumas coisas do lado de cá, e uma delas é acender velas, para que ela esteja na luz, para que ela não esteja na escuridão. O Evangelho, irmãos, diz que Jesus é a luz do mundo, e aquele que tem a luz não habita em trevas. Qual é a luz que o homem precisa? Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre será o consolo para as famílias que sofrem a partida daqueles que não estão mais, e portanto a dor, o lidar da dor, o lidar deste sofrimento, dessas inquietações, é respondida pelo Evangelho. Como é que você enfrenta a possibilidade da morte? E como é que o discípulo vive essa realidade da morte? Interessante, irmãos, que a morte, ela é algo ensinada nas Escrituras, não como algo negativo pós-redenção. Nós lemos aqui o texto de Marcos, capítulo 8, lembra? Jesus Cristo disse, se quiser ser discípulo, tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, tá? Esse negócio de tomar a cruz e seguir, negação, tomar a cruz, na linguagem simples romana daqueles dias, era alguém que estava indo para a morte. Jesus está dizendo, olha, se você não morrer, você não tem como viver as realidades do reino de Deus. Entenda a morte de uma perspectiva diferente, ou seja, a redenção em Cristo, a cruz de Cristo, nos ajuda a ver a morte de uma perspectiva diferente. Inclusive, quando ele está ministrando esse ensino aos seus discípulos, ele conclui lá dizendo, no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, o ser discípulo, já de entrada, o conceito de morte é alterado. Jesus Cristo está dizendo, eu vou morrer, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser rejeitado pelos anciãos, lá eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia.
Lembre-se que nesse contexto, Pedro ele reprova Jesus, lembra? Não, Jesus, esse negócio de morrer não. E Jesus vai dizer: Pedro, o que você está falando não bate com os propósitos de Deus. Morrer é coisa de Deus. Manter-se vivo é coisa de Satanás. Arreda-te, Satanás, porque o que você fala cogita dele. É necessário morrer. E eu quero dizer nessa noite aqui, meu irmão, é necessário que você morra, senão não tem discipulado, senão você não cresce na palavra, senão os frutos não aparecem. Enquanto você se mantém em si mesmo, você não pode viver o discipulado que Cristo apresenta. Você tem que morrer. Morra para as suas vontades egoístas, para os seus planos egoístas. Aprenda a amar a Jesus e imitá-lo, abandonando então todo esse sistema que você até hoje guarda e se entregue. Decidir morrer é coisa de Deus. Morra diariamente, senão não tem produção de frutos, não tem crescimento no conhecimento da palavra. Você não pode ser discípulo enquanto você quer preservar a sua vida. Enquanto você quer se manter seguro, não pode ser meu discípulo. É Jesus que está dizendo isso. Não, mas eu estou indo lá na igreja. Não é o bastante, isso não define quem você é. Você tem que ser como eu sou. Eu vim para morrer. Se você não morrer, não tem como ter frutos, não tem como ter vida. Então a morte, ela passa a ter um significado diferente e profundo para o discipulado. Vida por meio do discipulado. Lembre que Deus não é indiferente à nossa dor. Ele tornou o nosso pecado morte. Ele tomou o nosso pecado em morte. E por causa disso é que somos salvos. Paulo diz isso lá em Romanos. O conceito de morte, nas palavras de John Stott, também envolve missão. Porque missão envolve sofrimento. Meus irmãos, pensa bem. Irmãos da Igreja Batista Esperança, vocês ouviram o ano todo, 2018, nós ilustrando o ensino bíblico na vida da igreja primitiva, desde Atos capítulo 1. Vocês viram o que é ter a presença e o poder do Espírito Santo na vida do crente e da igreja. Sim? Sim. O ano todo estudamos isso, escola dominical, todas as oportunidades que a gente tinha, a gente estava tratando sobre esse tema. Verdade? Verdade. Eu não sei se a gente aprendeu. Eu não sei se a gente entendeu tudo. Eu não sei o nível da sua compreensão. Mas, irmãos, se a presença e o poder de Deus, de Jesus, que é o Espírito Santo, está em nós para testemunharmos dele, entenda, e aqui preste atenção, de uma vez por todas, entenda, que esse movimento de testemunhar de Jesus, aqui, onde ele nos levar, inclui sofrimento. Eu sei que eu estou falando para uma geração, e vocês fazem parte dessa geração que não quer sofrer, ninguém quer sentir dor. As farmácias estão aí, providenciando remédio para tudo. Alguém sente uma dorzinha, já corre atrás do remédio, vai atrás do médico. Tudo mais prático hoje, ninguém precisa de Deus, ninguém precisa orar, pedir para Ele curar, a gente corre atrás do remédio para resolver. Isso tem afetado o conceito dos crentes que não querem sofrer por Jesus, não querem sofrer em abandonar o seu conforto, não querem sofrer em deixar de comprar algo que quer para poder destinar para a obra missionária que precisa, não consegue controlar o seu consumismo, não consegue controlar os seus momentos de lazer, seus momentos de brincadeira, e pode ter, e é bom que tenha, mas eles não podem ser trocados em detrimento do avanço do Evangelho. Que tipo de discipulado é esse? Que tipo de discípulo você é? É discípulo na conveniência, quando tudo é bem, quando tudo dá certo, quando tudo é propício?
mas o autossacrifício ele não existe, o sofrer não existe. Onde é que existe isso na Bíblia? Você acha que os discípulos de Jesus não sofreram em prol da igreja? E é possível sofrer, irmãos, e superar o sofrimento. Paulo diz que superava o sofrimento com a alegria dele se considerar indigno do Evangelho. E, portanto, eu não sou digno de ser pregador do Evangelho, não sou digno de ser de Jesus. Essa alegria, pode ter o sofrimento que for, não é nada em comparação àquilo que eu já tenho. Irmãos, em nome do sofrimento, e se for necessário para a obra da igreja avançar, o discípulo de Jesus diz: sim, eu estou disposto a sofrer, abrir mão disso, daquilo, mudar isso, aquilo, a minha agenda, para que eu esteja inserido nesse movimento de Deus, porque isso faz parte da mentalidade do ser discípulo, sofrer. Pedro diz: não sofra aí por qualquer motivo, não sofra por qualquer motivo alheio, porque você está fazendo alguma coisa errada, sofra por se considerar digno de Cristo Jesus. A morte, ela tem esse papel, esse significado também. E para finalizar, a morte física, que é o triunfo de Cristo sobre a morte. O triunfo de Cristo sobre a morte deve ser proclamado, pois há esperança. Paulo mesmo, ele testemunhava da grande convicção que ele tinha, de que estar ausente desse corpo é estar presente com Cristo. Paulo, ele diz: o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo, ele não tinha problema com esse negócio de morrer. Ele diz lá aos filipenses: olha, se minha vida servir para alguma coisa, eu não sei mais nem o que eu quero, porque eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas se a minha vida serve para alguma coisa, talvez eu até fique. Olha como ele conversava sobre morte. Por que que Paulo falava sobre morte assim? Por que, irmãos? Porque Paulo, ele viu Jesus. Porque Paulo subiu a um lugar chamado terceiro céu, ele viu coisas o quê? O texto diz que ele viu coisas o quê? Inefáveis, que ao homem nem é permitido falar. Ele viu, é verdade, tem um céu, é verdade a realidade espiritual, isso que Cristo está dizendo aqui, é verdade. Ele cria tanto nisso que ele não duvidava, e ele conversava sobre a morte e vida dessa forma. Um bocado de crente medroso, com medo da morte. Eu não estou dizendo que a morte ela tem os seus dividendos de dor, de separação, muitas vezes de incerteza por parte de um ente querido que não é crente. Mas, irmãos, Cristo morreu, ressuscitou, significa que se você morrer, você vai também? Vai o que também? Ressuscitar. Você vai ressuscitar. Jesus Cristo foi o primeiro de muitos. Você vai ter corpo glorificado. Esse corpo aqui, irmãos, todo já doído, muitos de vocês já com o corpo doído, esse corpo, irmãos, ele é do tempo. Nós estamos dentro de uma bolha, a criação é uma bolha. Esse corpo nosso não aguenta a eternidade. Não aguenta, porque lembre-se, quando Cristo vir, ele botar o ponto final dessa história humana, a eternidade plena vai começar. Lembra como era o corpo de Jesus? Ele estava num ambiente, ele atravessava e saía por outro, né? Era um corpo diferente, não um corpo mais limitado. Então, esse corpo nosso caído, ele não aguenta a dinâmica da eternidade, ele tem que morrer mesmo. Na visão cristã, a morte é uma coisa boa, porque se você não morrer, lá você não entra. Esse corpo caído, doente, né, ele tem que ficar aqui, ele tem que se acabar aqui.
E a não ser através da morte, o arrebatamento, ou seja, esse milagre instantâneo em que você vai receber corpo transformado. Ser discípulo de Jesus é entender que nós estamos em Cristo para uma nova vida, e sabemos o significado desta vida na perspectiva da morte, porque em Cristo nós vivemos e em Cristo também nós morreremos. Essa linguagem faz parte do discipulado. Se você não morrer, não vai ter fruto. Esse ano aqui eu quero que seja um ano diferente. Eu quero ter uma vida mais produtiva. Pois é, tem que mudar. Se você faz o mesmo percurso e o resultado é o mesmo, tenta fazer por caminhos diferentes. Eu gostaria de ser uma pessoa mais altruísta. Eu queria ser uma pessoa mais dada às pessoas. Eu queria vencer o medo. Eu queria servir mais. Eu queria ter capacidade de melhor manusear as Escrituras. Liberdade para isso. Pois é, esses frutos virão do conceito do discipulado, quem entende a vida e a morte de uma perspectiva diferente. Ser discípulo de Jesus envolve isso. Portanto, Jesus, mais uma vez, Ele nos lembra desta verdade. Assim como aconteceu com Ele, deve acontecer comigo e com você. Se a semente caindo na terra não morrer, ela fica só. Você quer continuar só? Só, sem produção nenhuma, só, sem significado? De que modo você quer caminhar um ano 2019? Você tem que morrer. Em Cristo uma nova vida, em Cristo morte. Deixa o Evangelho frutificar em você, meu irmão. A semente que está aí, ela é poderosa. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. A semente que está aí, ela é poderosa para produzir todos os frutos benditos. Pastor, eu queria ter mais amor, paciência, bondade, paz. Pois é, eu também quero. Como é que esse negócio vem para nós? Decida dizer não ao seu egoísmo, sua vida autocentrada. No reino de Deus não tem lugar para o auto-isolamento. Você precisa aprender a ser gente de Deus, com Jesus. Amém? Fique de pé, vamos cantar a primeira parte desse cântico, enfatizando essa verdade, e depois vamos terminar o nosso culto com a ceia do Senhor. Vamos convidar as crianças para assistirem a dramatização da morte de Jesus, os profetas de ser mais bênção, financeiramente falando, né? Da construção do reino de Deus através da pregação do Evangelho. Está ali, tantos missionários, 3 deles ali estão pensando em ir embora porque não tem dinheiro para permanecer lá nos campos, porque a igreja de Cristo aqui está gastando dinheiro com tantas outras coisas, mas não está preocupada com a plantação do reino de Deus em comunidades onde não conhecem.